E aí, pessoal, timeline tricolor desta terça-feira tem Renato Portaluppi, tem sondagens a Monsalve, tem Vijaçante, tem investimento do Grêmio e muito mais. Vamos falar muito sobre o Clássico Grenal por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da mais ágil. Tá precisando viajar, comprar alguma coisa, um dinheirinho extra para pagar uma conta e tem o FGTS parado, mais ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com uma equipe especializada que vai em menos de 24 horas resolver o seu problema. Se você tem o FGTS parado e está precisando de uma grana extra, a solução é a mais ágil. Entre e converse com eles. Tudo aqui na descrição. Gente, vamos fazer uma timeline aqui com muitas informações. A começar pelo time do Grêmio. Dodi, segundo as últimas informações, deve ser o companheiro de Vijaçante no meio-campo ou na abertura de meio-campo no Clássico Grenal. Eu ontem falava sobre a ideia que eu tinha que jogaria o PP, mas não. As informações dão conta de que Dodi será este jogador que junto com o Vijaçante abre o meio-campo marcando posicionado para tentar roubar a bola e iniciar os contra-ataques, que vão ter sempre a figura do Edenilson pela direita, do Aravena pela esquerda, para tentar pressionar aí e complicar a vida do Internacional no Clássico Grenal. O Grenal que teve hoje a confirmação da venda total dos ingressos totalmente esgotados, o Inter informou isso, expectativa do recorde de público na temporada, tem alguns camarotes disponíveis, mas nada de ingressos, um jogo que deve receber aí um público na casa entre 48 e 50 mil torcedores. O Grêmio terá 8 estreias no Grenal, tá? Mike, deve ser o lateral direito, Gemerson, o Edenilson, o Aravena, o Bright White, com certeza estarão em campo. E a chance aí do Monsalve e do Arezzo, tem chances de entrar para completar esse número, lembrando que o Soteldo ou o Aravena, um dos dois será o titular, o outro reserva. Eu acho que o Arezzo não entra, então Monsalve eu acho que entra, o Soteldo que para mim vai ser o reserva do Aravena, então com certeza 7 estarão em campo, fazendo aí essa estreia com a camisa do Grêmio em clássicos como o Clássico Grenal. Alguns assuntos também importantes aqui da gente citar. Hoje surgiu a informação de que o Grêmio deve estar fazendo... existe a possibilidade do Grêmio comprar os 40% dos direitos do André Henrique, que foi liberado, centroavante, que foi liberado pelo DM, e que vai começar a trabalhar. Ele que teve uma lesão séria, o Grêmio já comprou 40% e a tendência é comprar mais 40%. O Grêmio pagou 1.200.000 nos primeiros 40% e a tendência agora é 1.800.000. Eu confesso para vocês que, mesmo respeitando a informação e tal, eu não vejo o jogador hoje confirmado para fazer essa compra aí. Ele que seria, o Grêmio teria 80% por 3 milhões de euros. Eu não vejo esse jogador confirmado, tá? Eu acho que o André Henrique é bom jogador e tal, mas 3 milhões de euros foi o que o Grêmio pagou pelo Arezzo, 50%. Né? Então ele teria um pouco mais, o Grêmio teria 80%. Não, dentro de todo o quadro, eu não vejo essa confirmação aí, acho que talvez não funcione muito forte. O técnico Renato Portaluppi se reapresentou nessa terça-feira, o Grêmio treinou à tarde, ele que ontem, inclusive, postou um amigo dele postou uma foto com o Renato, ali tomando um chopp no fim da tarde lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. A gente já falou sobre isso pela manhã e hoje o Renato está trabalhando normalmente. A gente espera que o Renato tenha muito êxito nessa sua escolha aí
para o time. O Renato que teve o treino de terça, de quarta e de quinta. Sexta a gente sabe que é um treino mais recreativo, mas ele que tem 3 treinamentos para aprontar o time, deixar o time muito forte pro clássico Grenal, né? O outro que não apareceu foi o Alexandre Mendes, né? Que é o assistente técnico. Ontem não teve, ele que teve o arquivamento, né? Definido o arquivamento daquele suposto caso de violência doméstica. Ele foi acusado, teve a investigação, teve o inquérito, não teve nada encontrado de robusto e ele acabou tendo arquivado aquele processo contra ele, aquele inquérito contra ele, não teve nada, nenhuma participação, segundo as figuras policiais, e ele, mesmo assim, não esteve no treino ontem, e hoje a gente não sabe ainda, mas ele não se apresentou junto com o grupo ontem, né? Que seria natural que ele se apresentasse. Algumas situações envolvendo especulações começam a surgir, sondagens e especulações. Uma delas, Monsalve, né? Segundo alguns repórteres, que falam muito em especulação, né? Se a gente fosse pegar tudo que que alguns desses repórteres estão falando, sobretudo dentro aqui do YouTube, teríamos já uns 80 negócios no Grêmio nesses últimos 15 dias. O jogador Monsalve está recebendo muitas sondagens. A gente sabe que é um jogador que está valorizado, né? E o torcedor do Grêmio está muito, muito feliz com o que viu dele nesse início. Mas ele é banco. O Renato colocou ele no banco de reservas. Ele é reserva nesse momento. Então, atenção aí a esse ponto. Mas começa também as especulações envolvendo Miguel Monsalve e as sondagens de diversos clubes do exterior com relação à sua possível saída, enfim, o que for. Outra situação aqui que também foi motivo de assunto hoje do Grêmio foi o Arthur, volante, ex-Grêmio, foi vendido para o Barcelona, e a tendência é que ele deixe, mais uma vez, faça mais uma negociação, né? O Fabrício Romano informou, né, que ele talvez vá para o Olympique de Marseille, né, deixando a Itália, então, indo. Esse jogador, infelizmente, o Arthur entrou numa linha, ele não está se firmando em lugar nenhum. Ele até faz uma outra temporada, foi na Fiorentina, foi um pouco melhor, mas não conseguiu mais. Né? Não era um jogador para ser de ponta de seleção brasileira, pintou isso, sobretudo naquele início de Barcelona, mas entrou numa outra linha, numa outra regra, não conseguiu dar seguimento, não conseguiu dar sequência. E nesse momento o que a gente precisa dizer, infelizmente, é que é um jogador que não começa a não se firmar em lugar nenhum, logo deve estar no Brasil. Mas, do ponto de vista financeiro, fez muito dinheiro na carreira, muito dinheiro. Uma pena que não tenha virado, não se sabe exatamente por quê, ou por trabalhos, ou por ele mesmo. A gente sabe que às vezes acontece muita coisa aí na relação desses jogadores e isso vai mudando um pouco a rotina. Então, o Arthur, se for vendido, mais uma vez, deve gerar algum dinheiro para o Grêmio, ele que já gerou dinheiro na venda, muito, e depois também nessas negociações. Infelizmente, ele não se firma, não consegue voltar a ser o jogador que pintou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.